Arena Alterosa. Oferecimento Powerline Internet, também com TV por assinatura 2102.000. Olá pessoal, muito bom dia! Começa agora mais um Arena Alterosa. A gente abre esse programa com imagens do estádio lá em Muriaé, onde o Tombense recebeu o Cruzeiro. O time do interior de Minas fez uma boa partida, mas acabou sendo derrotado pelo time da capital. Nós também vamos falar sobre a saída de um ícone de um grande time do futebol brasileiro que volta para o futebol argentino. Nós também vamos falar sobre o futebol carioca. O Flamengo finalmente venceu uma no estadual, o Fluminense também conseguiu vencer no estadual. E para conversar com a gente sobre isso, está aqui comigo Leandro Colares. Você tá bom, Leandro? Tudo bem, Lucas? Um abraço para você. O mais legal de tudo é que o Leandro, ele é flamenguista, ele fez uma piada que falou que esse ano vai ser campeão de tudo. É um teste de microfone, né, Lucas? Você fala isso no ar pra todo mundo. Não é pra tanto, não é pra tanto. Mas o Muricy vai fazer um bom trabalho. Ele sempre faz, né? E os times deles, como a gente até disse aqui, sempre chegam na parte de cima da tabela. A conferir se vai acontecer esse ano com o Flamengo também, mas a perspectiva é sempre boa. Te entreguei, te derrubei, hein? Pois é, cara. Rapaz, não posso nem negar. Ó, o pessoal aproveita e despede o Leandro, que eu acho que vai ser a última vez. Ele não vai aceitar voltar no Arena depois dessa. Fala, nossa, eu venho aqui e o cara fica me dando facada. Brincadeira, e sem avisar, né? Sem avisar. Ó, vamos começar então falando desse jogo do Tombense contra o Cruzeiro. A gente esteve lá no estádio. Vamos ver como é que foi esse 2-1. Do lado de fora do estádio eu encontrei o Fernando. Ele é natural de Natividade, que é no estado do Rio de Janeiro, mas a cidade é vizinha a Tombos. Por isso, mesmo com a camisa do Vasco da Gama, ele vem assistir um jogo do Campeonato Mineiro. Torcida totalmente pelo Tombense. Com certeza. Torço pelo Tombense, acompanho ano passado na Terceira, no Mineiro e até na Copa do Brasil também. Otimista para esse jogo de hoje? Começou perdendo lá pro Vila Nova, né? Mas tem que estar otimista. Os cruzeirenses de Muriaé não perderam a chance de ver o time do coração de perto. A Lorena usou o escudo para mostrar a paixão e se esconder do sol. É porque vai demorar ainda a abrir o portão, né? Daí a gente tem que ficar bem protegida. Com o escudo ainda tampa o sol. Tá otimista que hoje o Cruzeiro consegue uma vitória? Claro, time do povo, time bom. O Cruzeiro vai meter uns 3-0 no Tombense. Mas o que interessa mesmo é bola rolando. 3.463 pessoas viram a partida de dentro do estádio. Outros torcedores preferiram improvisar do lado de fora. Logo de cara, o Cruzeiro teve chance de abrir o placar. Rafael Silva aproveitou a bobeira da zaga do Tombense e iniciou a jogada, mas a finalização depois que a bola foi cruzada saiu por cima do gol. Depois de um início em que o time da capital pressionava, a equipe de Tombos equilibrou a parada. Já na metade da primeira etapa, o Tombense botou o Cruzeiro na roda. Aos 19 minutos, um rápido contra-ataque começa com uma bola debaixo das pernas do jogador cruzeirense. O lateral Paulo Otávio recebe o passe e parte para o ataque. Ele sai da marcação e chuta sem chance para o goleiro Fábio. 1-0. Primeiro tempo muito bem, a gente colocou realmente o Cruzeiro numa situação totalmente ao contrário. Depois o Cruzeiro cresceu como time grande, mas nós tivemos muita chance também no primeiro tempo, podia ter feito 2 gols. Com a vantagem no marcador, o Alvirrubro jogava na velocidade dos contra-ataques, mas faltou o último toque para marcar o segundo. Com 1-0 para o time da casa, as equipes foram para o intervalo. Na volta, o jogo mudou de figura e o Cruzeiro passou a dominar. O empate veio em um lance inusitado. O Tombense, que durante a partida valorizou o toque de bola, tomou um gol na hora que o zagueiro tentou afastar no chutão. Mas no meio do caminho estava o Alisson. Acho que interessa pra gente, além da vitória, é um bom futebol. Não deu chutão, encarou de igual para igual. Acho que o Tombense está no caminho certo. A equipe celeste passou a criar mais, mas não chegou a dominar o jogo. O Tombense ainda teve chances, mas não conseguiu o segundo. No finzinho, quando o empate já se desenhava, Rafael Silva recebeu uma bola enfiada e matou o jogo. 2-1. Tá aí essa vitória por 2-1 e Leandro. O futebol que interessa é marcar gols. Por mais que o Tombense tenha jogado melhor,
Cruzeiro mais efetivo. De fato é o que conta no final, né? Agora, é preciso também a gente separar um pouco as coisas. Tombense tem 2 jogos, 2 derrotas no Mineiro, mas não são 2 derrotas como, por exemplo, a que o Tupi teve contra o América, que foi uma qualidade de jogo muito abaixo. Ontem o Tombense foi bem, né? Especialmente no primeiro tempo, o time teve o domínio praticamente das ações, depois o Cruzeiro melhorou bastante, especialmente com a entrada do Elber, recuando o Sanches Minho, tirando o Cabral do jogo, que não foi muito bem. Um Cruzeiro que está se remontando ainda nas suas peças, foram muitas contratações, é o novo trabalho do David, mas o Tombense foi bem. E, de certa forma, esse tipo de jogo contra o Cruzeiro, independente de onde seja, é um jogo que você já não conta com esses pontos, né? Nem com um ponto sequer, você já conta com a derrota no planejamento da tabela lá atrás. E o Tombense acabou dando uma boa perspectiva. Felizmente, para o torcedor do Tombense, o clube não tem um histórico de demitir treinadores rapidamente, né? Um clube que geralmente segura os seus técnicos, e isso me faz crer que o Pingo vai ter uma continuidade no trabalho e vai tentar implantar sua filosofia. A gente vê imagens do pessoal no alto do morro, achei isso bem interessante. O pessoal muito sempre dá um curioso jeito, isso né? lá. O pessoal sempre dá um jeito. Sempre tem aquele jeitinho de conseguir ver o jogo sem pagar, de uma forma improvisada. Mas, voltando para a partida, você falava sobre o trabalho do David. No primeiro tempo, eu já fiquei pensando, o David não vai durar muito tempo, porque o Cruzeiro foi um time pequeno na primeira etapa contra o Tombense. Mas aí na segunda parte do jogo foi isso que se falou, essas alterações ajudaram muito o Cruzeiro a mudar a forma de jogar, e o Elber entrou muito bem, ele fez já que estamos chegando na época do Carnaval, jogador, né, fez uma folia ali na defesa do Tombense. É bom jogador, né? Tem muita velocidade, um jogador muito incisivo, o Elber, que já rodou emprestado e está de volta. O David tem um novo trabalho e, por mais que ele esteja sucedendo o Mano Menezes, ele tem um estilo diferente, né? Ele mesmo disse que aprendeu muito com o Mano, mas que ele tem outro estilo. Ele quer um Cruzeiro com posse de bola, tomando conta do jogo e propondo o jogo, né? Marcando mais à frente. É um trabalho um pouco diferente do que o Mano fazia. O Cruzeiro vai ter que ter paciência porque é um novo estilo, um novo treinador, um novo método e muitos novos jogadores, vários deles estrangeiros. Está chegando mais um, o Lucas Romero do Vélez Sarsfield. Então o Cruzeiro vai ter que ter muita paciência porque não vai ser de imediato que esse time vai dar liga. Agora eu vou te fazer uma pergunta, você falando dessa questão dessa proposta do David, você acredita que o Tombense deu uma boa amostra para ele, assim, para ver como deve ser feito o trabalho nesse primeiro tempo? Talvez, né? Talvez, né? Você, nessa construção de trabalho, né? Você se depara com várias situações nas quais você vai pegando exemplos para ir montando o time na sequência do trabalho. Acho que ontem foi um exemplo interessante, que o time precisa ter um pouco mais de pegada na marcação, ser um pouco mais compacto para diminuir os espaços. O gol do Paulo Otávio é um exemplo. O Paulo pegou a bola antes do meio-campo e teve muito espaço e muita liberdade para ir ultrapassando os setores do Cruzeiro. Uma jogada que, inclusive, começou com uma bola debaixo da perna. Exatamente. Antes do Paulo Otávio receber a bola, o passe foi um passe por debaixo das pernas. E se você vê o gol de novo, você vê o time do Cruzeiro muito espalhado no campo, né? O que o David quer fazer é compactar mais o time, a defesa um pouco mais adiantada, mais próxima do meio-campo. Assim, se o time tivesse compactado, esse gol não teria acontecido. Porque o Paulo Otávio certamente teria encontrado um bloqueio ali na defesa. Não foi isso que aconteceu. Mas o trabalho começou agora, né? Tem menos de um mês. Mas você começou agora, você acha que está faltando ainda dar essa engrenada ou falta essas peças novas que estão chegando, que ainda precisam de entrosamento? Porque o Cruzeiro, apesar de ter vencido, não foi uma boa partida. Foi dominado no primeiro tempo e foi de igual para igual o segundo tempo. E contra o RT não passou de um empate dentro de casa. Embora tenha criado muitas chances, né? A atuação contra o RT foi melhor do que a do primeiro tempo ontem, certamente. Eu acho que o time do Cruzeiro montou um bom elenco. Talvez falte um centroavante, mas não sei também se essa é a intenção do David, né? Jogar com centroavante. Estava jogando com o William, ontem foi o Rafael Silva, que são jogadores de movimentação. Jogadores que não dão aquela referência, né? Abrem espaço para quem vem de trás chegar. E o Cruzeiro deve atuar assim a maior parte do ano, pelo que a gente percebe. Agora, acima de tudo, vai ser preciso paciência da torcida e da diretoria do Cruzeiro
para que o David consiga implantar o seu trabalho. Se vai dar certo, são outros 500, porque não depende só da parte tática e técnica, depende também da liga do técnico com os jogadores, são vários fatores. Paciência é uma coisa que o futebol brasileiro não costuma ter com os treinadores. A gente está falando muito, puxando para o lado do Cruzeiro, vamos trazer a discussão um pouquinho para a nossa região, vamos falar um pouquinho com relação ao Tombense. Começa o ano com 2 derrotas, né? Começa o Campeonato Mineiro com essas 2 derrotas, a primeira para o Vila Nova, tomou gol também no final da partida e mais uma vez gol aos 42 contra o Cruzeiro, acaba saindo de campo, a equipe acaba saindo de campo derrotada. Você acha que consegue talvez se recuperar? Porque ano passado começou com derrota também para o Tupi no Campeonato Mineiro. Sim. Você acha que consegue se recuperar e talvez repetir a boa campanha do ano passado, que chegou às semifinais? Acho possível, mas vejo outros times do interior esse ano com elencos mais robustos, mais encorpados. A Caldense é um exemplo, está com um elenco muito forte. O próprio Tupi é um exemplo, embora o primeiro jogo tenha sido muito fraco, mas esse elenco é bom para o Campeonato Mineiro. Então, não vejo o Tombense como um dos favoritos a essa vaga, como talvez o ano passado seria. Agora, o importante é que esses jogadores do Tombense, por exemplo, os contratos são todos até o final do ano. O time está sendo formado especialmente para a Série C e vai ser enxertado também depois do Mineiro. O Mineiro do Tombense é especialmente para não cair. O time já tem vaga garantida no segundo semestre, que é na 3ª divisão. Era justamente o ponto que eu ia entrar. Para a Série C, será que esse ano o Tombense consegue se destacar? Porque no ano passado não foi bem na Série C. Não foi bem. Não foi bem. Não correu grande risco de rebaixamento, mas também em nenhum momento demonstrou que iria brigar por uma vaga. A manutenção, né, foi o primeiro ano dele na Série C, está indo para o segundo ano consecutivo na Série C. O simples fato de se manter, porque o time quando sobe, é difícil ele chegar a uma nova realidade, né? É muito diferente, né? É igual o Tupi, quando subiu como campeão, no ano seguinte desceu. Né? Foi depois, quando subiu de novo, que foram esses 2 anos até conseguir acesso à Série B. Você acha que começa a ter um amadurecimento do time em Série C para talvez sonhar com uma Série B? Acho que o time se acostuma com a competição, o time se acostuma com o tipo de jogador que disputa a competição, o time passa a ter um conhecimento maior dos jogadores que estão ali, a vivência da diretoria, da comissão técnica passam a ser diferentes. Então, isso é muito importante. E o Tombense adquire mais essa casca como clube mesmo. Vai depender a campanha, evidentemente, especialmente dos jogadores que foram contratados. Muitos jogadores vão ser contratados para a Série C também. Vai depender muito disso. Agora, o que a gente sempre tem que ter em mente, no caso de Tombense, e serve para o Tupi também isso, é que outros times, por exemplo, o Uberlândia, o RT, têm investimentos até maiores para o Campeonato Mineiro. Mas por quê? Esses times precisam se classificar para a Série D. Então, eles precisam ter uma campanha muito boa no Campeonato Mineiro para conseguir essa passagem para a Série D. O Tombense não precisa disso. Então, é normal com que esses times, como Tupi e Tombense, concentrem um pouco mais os investimentos para o segundo semestre. O RT, o Uberlândia não podem fazer isso, né? Porque eles só têm garantidos o primeiro. Se eles não forem bem no primeiro, eles não têm o segundo. Então, é normal com que você pense, mas o Tombense é um time de Série C, o Tupi de Série B. Como é que eles podem ficar atrás do Uberlândia no Mineiro, por exemplo? Tem essa questão também, né? É importante que o torcedor tenha consciência disso. Agora eu quero chamar o pessoal de casa a participar com a gente. Está aqui, vou mostrar o nosso número, o pessoal já conhece, o nosso WhatsApp é o 98410-9434, está aí o nosso DDD, é o 32. E já aproveitando, estou aqui com o nosso WhatsApp em mãos, a Stephanie, botafoguense lá de Leopoldina, mandou um bom dia para a gente, dizendo que está ligadinha no Alterosa. Muito obrigado, Stephanie, pela participação. Convidar o pessoal de casa a mandar aí os comentários, aí as perguntas também tá aqui. Leandro Colares, o prodígio, o gênio do jornalismo esportivo de Juiz de Fora. Não, exagero. Rapaz que tem várias análises contextualizadas, muito bem feitas, e fala, inclusive, que o Flamengo vai ser campeão de tudo. Quero provas. Não tem gravado. Tava gravando? Não tem gravado. Não tem gravado. Não provou, não falei. Então tá bom. Então não tem como provar que o Leandro disse isso. Pois é. Pessoal, é o seguinte, a gente vai para o nosso rápido intervalo. Daqui a pouquinho a gente está de volta para falar um pouco sobre o Campeonato Carioca, também sobre um grande ídolo de um gigante do Brasil que se despede da torcida. Até mais, pessoal. Daqui a pouquinho a gente está de volta. Estamos de volta com a Arena Alterosa. Agora vamos falar de um assunto
que agrada. Meu amigo Leandro Colares está aqui. O Flamengo venceu o primeiro no Campeonato Carioca. Do jeito que eu falo, parece até que o time estava muito mal, mas na Primeira Liga começou bem, ganhando do Atlético fora de casa por 2-0. Tropeçou na primeira rodada do Carioca, ontem um 2-0 no Macaé. Bom resultado para começar a engrenar nessa primeira fase do Campeonato Carioca? Para dar um pouco mais de confiança, né? O time naturalmente oscila muito nesse início de temporada. Foi assim até contra o Atlético. Fez um primeiro tempo bem ruim e no segundo tempo foi bem. Contra o Boa Vista também a mesma coisa. Foi bem no primeiro tempo e muito mal no segundo. O time muito preguiçoso no segundo tempo. E ontem fez um jogo um pouco mais consistente, né? Com muita posse de bola, com o time trabalhando muito a bola no setor de meio campo, com o Alan Patrick facilita um pouco mais esse trabalho, né? Já que não é um jogador que tem o passe mais qualificado, diferentemente do Chiquinho, por exemplo, que atuou contra o Boa Vista. O Ilharão aparecendo muito, é um jogador que tem muitas esperanças nele, né? Um jogador que chega muito bem à área, tem muito bom passe, embora seja volante de origem. Agora, foi um jogo com muita posse de bola, mas com pouca criação, né? O time ainda não tem aquela característica de chegar tantas vezes na área assim. Ontem também teve essa dificuldade e acho que é normal o time ter essa dificuldade, especialmente nesse início. Bom em função também do Wallace ter feito um gol. Não é o papel tabelando com o Juan? Né? Não é o papel dele exatamente, né? Mas serve também para dar um pouco mais de confiança, para tirar um pouco desse peso, né, que ele está, especialmente com a torcida. Então é positivo esse gol para ele. E é muito interessante também os deslocamentos, né? No segundo gol, por exemplo, o Guerreiro na ponta esquerda, o Jorge lá na ponta direita e o Marcelo Cirino saindo da direita para dentro da área para cabecear. É um time que tende a ter muita rotação entre os jogadores. É um passo da evolução do Flamengo, mas que a evolução nunca é totalmente uniforme, né? O time oscila, ele sobe um pouquinho, desce, sobe um pouquinho, desce. O importante é a gente ter a percepção de que a tendência é de alta e a impressão que o jogo deu ontem foi essa. Dois destaques que eu gostaria de dar para dois jogadores. Na verdade, Marcelo Cirino e o Guerreiro. O Cirino começou muito bem no Campeonato Carioca do ano passado, sumiu do Brasileiro. O Guerreiro também, quando chegou no Flamengo, chegou fazendo gol, depois teve lesão e terminou o ano em baixa. Você acha que esse ano, se eles conseguirem o bom futebol, o Guerreiro já marcou muitos gols nesse início de temporada. Você acha que eles podem ajudar o Flamengo a ser campeão de tudo? Campeão de tudo, não. Campeão de tudo, não. Mas no sentido de brigar, que eu tô falando. Tô fazendo piada, mas é para brigar mesmo. Sim, o Guerreiro, é indiscutível a qualidade dele, né? Tanto que ele chegou ano passado bem, foi bem no início, se machucou e depois caiu de produção, não estava 100%, jogando à base de infiltração. Esse ano, com a pré-temporada, com o Guerreiro recuperado, a tendência natural é que ele faça gols, é que ele seja importante. E ontem não fez gols, mas foi importante também, porque não é só um centroavante, não é um jogador que se movimenta muito. O Guerreiro é o principal reforço do Flamengo para 2016, embora tenha sido contratado o ano passado. O Marcelo Cirino caiu muito de produção, como você disse, e foi muito importante a chegada do Muricy, né? Porque o Muricy que bancou ele. Marcelo Cirino estava prestes a ser negociado. A gente viu várias notícias de times interessados nele, Internacional, o São Paulo, que desde o ano passado queria o Marcelo Cirino, e o Muricy que bancou. Eu queria ele no meu time. Quero o Cirino. Ele é muito bom jogador. Agora, precisa de que o time funcione, né? O ano passado o Flamengo teve muitos problemas coletivos e, evidentemente, isso prejudica muito as individualidades. O Marcelo Cirino foi um deles. E vamos ver também se ele bota a cabeça no lugar, né? O ano passado ele era um dos membros do bonde da Estela, né? Vamos ver se esse ano ele acalma um pouco. Essa questão do bonde da Estela, eu sou meio contrário a isso, porque eu acho que os caras têm que ter o lazer deles também. Também acho. Agora, o problema é que quando isso aparece, você tende a acreditar que aquela vez apareceu, mas e as outras que eles não apareceram? Não é o momento, não era o momento, entendeu? O time vinha de 7 derrotas, 7 jogos com uma vitória só, nos 7 jogos, enfim, os caras no meio da tarde depois de um treino, enfim, não é o momento de você aparecer dessa forma. Mas sabe o que acontece? Não sei se você vai lembrar dessa música, é uma música lá do início dos anos 2000, final dos anos 90, o pessoal de casa também não sei se vai lembrar, chama-se Eu Vou Beber Pra Esquecer Meus Problemas. É isso aí, ué, veio de 7 derrotas aí. Mas o torcedor não esquece, não. Mas o torcedor não esquece, não. Ó, pessoal, vou só dar mais uma passada aqui no nosso WhatsApp, a gente está recebendo muitas mensagens. A Emanuele
Ela é do Santa Cândida, pediu para mandar um abraço para ela, tá aí um abraço para ela. Tem um rapaz aqui, o Dentinho, de Lima Duarte, ele falou que está ansioso para chegar à Copa Alterosa, a Zona da Mata. Gente, também esse ano voltamos com a Copa Alterosa, a Zona da Mata. Vai ser uma competição muito bacana. E, pessoal, tá aí o nosso número, pode mandar nos comentários. Sempre que possível a gente vai dando o nosso alô, vai mandando, fazendo as perguntas para os nossos entrevistados. Agora vamos falar sobre o Fluminense. Ontem o Fluminense conseguiu uma vitória digna, estava complicado. O Fluminense vinha de derrotas na Primeira Liga, com o Fred fazendo papelão, veio de resultado adverso, muito adverso, na última rodada. Ontem um 4-0, com 2 gols do Fred. Isso dá uma folguinha para o trabalho seguir, né? Especialmente porque o Eduardo Batista ele já começa o ano pressionado, né? Em função dos resultados de 2015. O Fluminense foi o último colocado do retorno do Campeonato Brasileiro de 2015. O Eduardo Batista pegou uma parte significativa desses jogos e não conseguiu fazer com que o time engrenasse o ano passado. Esse ano recebeu vários reforços, alguns deles não estrearam ainda, é verdade, o Diego Souza é um exemplo, mas a expectativa em cima do Fluminense esse ano é muito interessante. E os 2 primeiros jogos foram realmente muito ruins, né? Contra o Atlético e especialmente contra o Volta Redonda. Especialmente mesmo contra o Volta Redonda. Por ser um time de peso menor, Volta Redonda do Felipe Surian, ex-técnico do Tupi, e especialmente pela forma com que aconteceu aquele resultado. Volta Redonda foi melhor do início ao fim do jogo. Ontem foi um jogo bem melhor, bem mais consistente, o Fluminense conseguiu melhorar bastante. Bom para o Fred também, né? Ter esse início com gols, enfim, é um jogador que precisa dessa confiança. Agora, o resultado de ontem serve especialmente para dar um pouco mais de fôlego para o Eduardo Batista. Se eu falei que o Tombense é um time que não tem um histórico de demitir treinadores, no Fluminense é exatamente o contrário, né? Então é bom que o Eduardo Batista, se quiser seguir o seu trabalho, que ele comece a ter mais resultado nesse início para ter um pouco mais de fôlego. Agora, só para dar uma passada nos outros grandes do futebol carioca, o Botafogo venceu por 2-1, essa partida foi na terça-feira, e o Vasco volta a campo hoje contra o América, então o Vasco pode conseguir mais uma vitória no Campeonato Carioca. E agora eu quero dar aquele destaque que eu já anunciei no primeiro bloco do nosso programa, que é de um grande ídolo, de um gigante brasileiro que se despede da torcida. Eu estou falando do D'Alessandro, meio-campista do Internacional. Eu, particularmente, fico muito aliviado com essa notícia, porque D'Alessandro sempre foi um terror em Grenais. Então agora acho que talvez esse ano, coincidentemente, com a saída do D'Alessandro, o Grêmio consiga acabar com a hegemonia colorada no gauchão. Vamos ver como é que foi essa despedida da torcida. Na entrevista de despedida, D'Alessandro não conseguiu segurar as lágrimas. Eu estou muito agradecido. É um clube que me deu tudo e que eu tinha um pensamento de que o tempo ia passando e eu queria sair bem. Eu estou cerrando uma etapa, eu estou fechando uma etapa. Revelado pelo próprio River Plate, o meia jogou em clubes da Europa antes de chegar ao Internacional em 2008. Ganhou uma Copa Sul-Americana, 6 títulos gaúchos, uma Recopa Sul-Americana e a Libertadores da América em 2010. É um grande jogador. Eu achei até que terminaria a carreira no Internacional. O Inter perde um grande ídolo, uma grande referência, e o River, atual campeão da Libertadores, se reforça para a disputa. É um excepcional reforço, né, que o River consegue. O D'Alessandro, uma história linda no Internacional desde 2008. É uma referência técnica do time e posteriormente também referência de liderança para o grupo também, um jogador de muita personalidade, até às vezes um lado negativo, né? Esse ano chegou até a criticar a Primeira Liga, né, a Copa Sul Minas Rio, dizendo que eram mais jogos, um calendário inchado, enfim, até houve uma rusga entre os dirigentes cerca de semanas atrás. Agora, o ciclo vai terminando, né? O D'Alessandro tem tido muitas dificuldades físicas nos últimos anos, especialmente no ano passado, desfalcou o time várias vezes porque não tinha condições físicas, muitas lesões, e volta mais para a sua zona de conforto, né? Perto da família, volta para o clube que o revelou. Acho que é uma volta num momento interessante para ele. Não sai desgastado, né? Como ele mesmo falou, ele queria sair bem e conseguiu. Sai como ídolo ainda. Sai como ídolo, será um ídolo eterno internacional.
Pessoal, nosso tempo acabou. Quero agradecer, Leandro, a sua presença mais uma vez. Um abraço. Não vou te derrubar mais nas próximas, revelando as conversas de bastidores. Pessoal, a gente fica por aqui. Lembrando que sábado o Tupi volta a jogar pelo Campeonato Mineiro e a gente volta na segunda-feira para mostrar todos os detalhes dessa partida para vocês. Vocês acompanham agora o Alterosa em Alerta com o Valmir Rodrigues. Até mais, pessoal. Tchau! Arena Alterosa. Oferecimento. Powerline Internet. Também com TV por assinatura. 2102.000.